Vamos à palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês algo que o Espírito Santo tem ministrado muito grandemente no meu coração, que tem a ver com esse tema, reinando em vida, né? Nós vamos ainda ter uma campanha, ainda que vai vir o livro. Então, eu imagino que o livro vai ter algo muito especial, muito grande, né? Só que o tema Reinando em Vida, ele é muito, muito, muito grande. E, por causa disso, eu queria te desafiar a já estar orando para que você possa entrar nesse mover. Porque reinar na Bíblia não tem a ver com reinar sobre a vida de pessoas. Reinar na vida, no conceito bíblico, tem a ver com você reinar sobre as circunstâncias. Você está passando por um problema financeiro, então você vai orar e vai reinar sobre esse problema financeiro. Você está passando por lembranças, por traumas, então você vai reinar sobre os traumas. Você está passando por ansiedades, você vai reinar sobre essa ansiedade. Você está passando por desafios na área da saúde, então você vai orar e vai reinar sobre isso. Reinar significa isso, amém? E hoje eu quero falar sobre alguns princípios que o Senhor tem falado comigo. Nessa semana eu passei por algumas lutas individuais e eu estive orando para que Deus falasse comigo. Irmão, eu queria falar uma coisa para você. Quando a Bíblia diz assim, você vê lá em Apocalipse, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você acha mesmo que está falando para alguém que porventura não tem ouvido, que é aleijado? Ou ouvido ali tem a ver com a pessoa que aprendeu a ouvir o Espírito? A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Mas você pode falar, pastor, todos têm ouvidos. E na Bíblia você vê que ele distingue aquele que tem ouvido carnal e aquele que tem ouvido espiritual. Aquele que está querendo ouvir o Espírito. Então, o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Lembra que no culto passado eu falei sobre o sozo, que é a palavra que traz vida. É o sozo de Deus. Conforme você vai ouvindo, aquilo vai transformando você. Então, quando a gente fala sobre salvar, o Senhor não nos salvou apenas do inferno. Ele nos salvou de ter uma vida de depressão, uma vida de angústia, uma vida de prostituição, uma vida de vícios. Então, quando a palavra salvar, ela tem uma abrangência. Não é apenas salvar do inferno. Você foi salvo, e foi salvo para uma nova vida de vitória. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas isso precisa ser profetizado, crido, aceito. E eu estive orando, e eu queria orar com você, pedir para que Deus te fale contigo hoje sobre essa palavra. Eu vou começar a pregar ela aqui e vou terminar a semana que vem, porque não vai dar tempo de eu falar tudo. Mas eu queria que você pedisse para o Senhor um ouvido espiritual agora, que você escutasse com o ouvido de quem escuta o Espírito. Vamos orar? Diga isso para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, tanto aquele que fala quanto aquele que ouve, que seja o Senhor. Que nesse momento nós possamos ouvir o Seu Espírito falando conosco, que possamos ser tocados por Ti. Amado Deus, quantas são as dificuldades, quantas são as lutas que nós passamos na vida. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege de toda circunstância. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite.
toca o coração, transforma, que a tua salvação aconteça no nosso meio, em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Uma das madrugadas eu estava orando e eu pedi, Senhor, fala comigo. E ele me levou para um texto lá em Jó, capítulo de número 36, versículo de número 7. E esse versículo, ele falou muito comigo, porque diz que dos justos não tira os olhos, antes, como reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Ora, irmãos, a Bíblia diz que Deus não tira os olhos de você. Você consegue crer nisso? Isso é forte. Dos justos ele não tira os olhos. Então Deus está ali a todo momento observando você. Aí outro versículo que eu li, que foi algo particular assim, tocou muito profundo, foi Provérbios 18, versículo de número 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem o bem a utiliza, come do seu fruto. Vou ler novamente. A morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem o utiliza, come do seu fruto. O reino do Espírito, as coisas de Deus, elas acontecem quando nós aprendemos a valorizar a nossa posição em Deus. Porque no primeiro versículo ele diz assim: olha, eu coloco eles assentados como reis. Isso começou a mexer comigo, porque a Bíblia diz que ele nos colocou assentado como reis. E aí depois ele fala: olha, você vai colher aquilo que você falar. E como que um rei governa? Falando sobre governo, como que um rei governa? O rei governa falando. Você sabia que o rei até pegava na espada, até ia na frente da batalha, mas quando chegava na hora da batalha, o rei ficava atrás, e quem ia eram os soldados. Porque o rei governa através do trono. Você consegue entender isso? Você vai governar através daquilo que você fala. Então, se você fala que você não consegue, que você não vai alcançar, que você não tem potencial, se você fala, é isso que vai acontecer, você não vai conseguir. Se você fala que você é doente, se você fala que você não vai vencer, que os seus limites, e aí você coloca condições, então você não vence. Porque o Senhor não tira os olhos de você. E o que ele faz é pegar você e te assentar como um rei. E depois ele diz: olha, agora você aprenda a falar. Porque quando você aprende a falar, você aprende a governar. Quando houve um problema de escassez, o Senhor falou: olha, tragam os pães e os peixinhos. E Jesus multiplicou. Note que o Senhor não ficou procurando culpado. Olha, perdão. Ele não ficou falando assim: olha, quem foi que fez essa reunião aqui? Poxa, não pensaram, tinha que dar comida para o pessoal. Oh, quem foi? Ele não procurou culpados. Ele simplesmente olhou a situação e governou segundo a sua fé. Nós governamos quando nós usamos a nossa boca para profetizar. Amém, irmão? Você governa quando você profetiza. Então Jesus pegou o pão e deu graças. E depois que ele deu graças, aquilo multiplicou. Irmãos, existe um poder espiritual quando nós aprendemos a valorizar aquilo que nós falamos.
E não é confissão positiva. É você entender que você é filho. Você é filha. Você crê que você é amado? Amém, irmão? Você crê nisso? Você pode dizer, eu sou filho amado? Você crê nisso? Você deveria dizer isso todos os dias. E principalmente no dia que você estiver com batalhas, com lutas. Porque quando você passa por lutas, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que se Deus me amasse, eu não estaria indo para a fornalha. Se Deus me amasse, eu não seria jogado no meio dos leões. Se Deus me amasse, eu quero dizer para você, o Senhor não tira os olhos de você. E se você for para a fornalha, Ele vai junto com você. Se você for jogado no meio dos leões, Ele colocará anjos ao teu redor. E esses leões não te tocarão. Você precisa crer no amor de Deus. E o Senhor falou para mim, olha, você precisa crer nisso. E aí o Senhor me deu aqui 3 princípios. Eu procuro separar assim em 3, para não ficar muito grande, mas 3 princípios eu quero mostrar para você, para que você saia daqui com algo prático. Quando você tiver que governar, o que você tem que fazer? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender e praticar é que nós só governamos quando nós cremos na obra consumada da cruz. E o que seria isso? Olha, a vida cristã, ela não começa com um faça. A vida cristã começa com um está feito. Quando Deus faz Adão, a Bíblia diz lá em Gênesis 1:31, e viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom. Deus fez tudo, terminou tudo. E o primeiro dia do homem que ele viveu foi um dia do sábado. E o sábado na Bíblia, a palavra sábado significa sabá. Esse shabat, que o pessoal chama, é descanso. Qual é o propósito de Deus para o homem? Deus não fez o homem e colocou uma enxada na mão dele e falou, agora vai trabalhar, não seja vagabundo. Não, Deus não fez o homem e falou, agora vamos pagar aí o que você me deve. Não, Deus fez o homem e o primeiro dia do homem foi o quê? O descanso. Mas por que Deus descansou e por que o homem descansou? Deus descansou e o homem descansou porque tudo estava acabado. A vida cristã começa quando você tem essa convicção que o preço já foi pago. Jesus foi para a cruz do Calvário e ele disse o quê? Tetelestai no grego, que significa o quê? Está consumado, está consumado. Quando Jesus ele paga o preço do pecado, ele faz aquela força enorme. Ele se equilibra nos cravos, ele respira fundo e ele diz, está consumado, e dali para frente nós fomos colocados em Cristo e assentados num lugar especial. Irmão, isso é tão profundo, porque a obra consumada é quando você tem uma fé convicta de que algo vai acontecer. Sabe, lá em Efésios, abre para nós Efésios 2, versículo de número 6, eu vou ler com você para você entender. Efésios 2, 6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha, irmãos, eu acho esse versículo interessante, porque ele fala que ele te ressuscitou para quê? Para que Deus te ressuscitou? Para te fazer assentar. Porque na nossa cabeça nós achamos que fomos salvos para correr, que nem tem gente que fala assim, aqueles louvores, né? Livres para correr, livres para dançar. Não sou contra esse louvor, não. Eu só quero dizer para você que você foi livre
para se assentar com ele. E isso daí é uma coisa interessante de se pensar, porque na nossa cabeça, depois que nós estávamos mortos, volta lá no versículo de número 1, eu vou ler de forma discorrida, entenda comigo. Diz assim: e ele nos deu vida, Efésios 2:1, e ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais antes, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então aqui, olha só, ele falou assim: olha, eu salvei você do jeito, do pecado, de ser morto, de ser uma pessoa fora de Deus, e depois eu ressuscitei você, e quando eu ressuscitei você, eu coloquei você nos lugares celestiais em Cristo. Agora, o que significa esse assentar? Esse assentar aqui não é de você se assentar como você está sentado agora. Aqui fala de convicção, de governo. Ele colocou você num lugar, que é desse lugar que você ora e comanda o vento. É nesse lugar que você ora e fala: eu não aceito, Satanás, que você toque na minha filha. Eu não aceito que você toque na minha família. Eu não aceito que você toque na minha vida financeira. É nesse lugar que você fala: Senhor, traga alguém para mim. Deus, tira alguém da minha vida. É nesse lugar que você comanda. Nos lugares celestiais. Sabe, olha só, uma coisa muito interessante. Jesus, ele foi colocado na cruz às 9 horas da manhã. E é interessante que o sacerdote, na época de Jesus, ele trabalhava das 9 até as 3 horas da tarde. Então o sacerdote começava a cortar o cordeiro e fazer a expiação pelo pecado às 9 horas da manhã. E ele ficava de pé até as 3 horas da tarde cortando o cordeiro e fazendo sacrifícios. Pois Jesus morreu às 9 horas da manhã. Jesus foi pego e colocaram ele na cruz às 9 horas da manhã. E ele morreu às 3 horas da tarde. Jesus é o sacrifício perfeito. Mas é interessante que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo de número 10, no versículo 11 em diante, se você pegar aqui em Hebreus, você vai ver que o sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito, e não somente isto, ele se assentou depois de ter feito esse sacrifício. Olha só, mas nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
Por que Jesus assentou-se? Porque o preço foi pago e a obra está consumada. O diabo não tem direito de tocar, ele não tem direito de fazer. Isso não significa que ele não vá tentar. Isso não significa que ele não vá tentar usurpar o seu direito, te roubar. Mas Jesus se assentou, porque a obra foi completa. E aqui diz que ele perdoou os seus pecados para sempre. O que é perdoar os pecados para sempre? Significa que o pecado que você cometerá foi perdoado. E isso daqui é muito forte. Tem gente que fala assim: não fala isso para a igreja, porque senão eles vão querer pecar. Irmãos, falar que uma pessoa quer pecar por saber que é perdoada é a mesma coisa de você dizer que uma pessoa não pode ouvir que ela é amada, que ela vai querer matar a pessoa que disse que ela é amada. Imagina se eu falar para você: olha, o seu pai te ama, agora você vai chegar na sua casa e vai destruir a televisão, vai quebrar a geladeira, porque você descobriu que seu pai te ama, então agora você vai destruir tudo. É assim que funciona? Ou o fato de você saber que você é amado vai te aproximar mais ainda do seu pai. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você: os seus pecados foram perdoados. Todos os seus pecados foram perdoados, antes mesmo de você saber disso. Todos os pecados que você cometeu e cometerá não existiam quando Jesus morreu na cruz por você. E mesmo assim ele morreu. E por que isso é importante? Porque quando nós oramos da perspectiva de que nós fomos perdoados, nós não temos medo do diabo. Quando nós oramos sabendo que nós somos filhos amados, nós acreditamos que podemos descansar nele. Sabe, eu vou tentar dar uma ilustração para vocês. Vocês já ouviram falar sobre a viagem no tempo? É um postulado de Einstein que ele faz sobre se nós construíssemos uma nave que pudesse viajar na velocidade da luz, então dois gêmeos iguais teriam idades diferentes, porque o gêmeo que pegou a nave e subiu e viajou no tempo e voltou, quando ele voltasse, o irmão dele já estaria morrendo ou já teria morrido, porque a velocidade da luz é tão grande que quando a pessoa está dentro da nave, o tempo para ela. Sabe, irmãos, esse postulado ganhou vários tipos de teorias em cima, né? A teoria das cordas e tudo mais, nasceu desse postulado. Eu acho interessante, irmãos, que quando a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, fala que nós somos filhos da luz. Quando nós entramos na luz, nós somos guardados desse mundo, irmãos. Ele é a luz, ele criou a luz, e ele disse que todos os seus filhos seriam como luz nessa terra. Quando você entra em Cristo, você é guardado como aquele que entrou na arca, ele foi guardado. O mundo estava em morte, o mundo estava perdido, mas ele foi guardado. Por quê? Porque ele entrou em Cristo. Ele entrou na arca. Nós precisamos entrar. Nós precisamos entrar nessa realidade de crer a ponto de se assentar. Você sabe quem se assenta? Quem crê. Vou contar uma ilustração para vocês. Conta a história de um menino que ele estava voltando da escola e viu um ticket do circo. E o circo ia embora da cidade no sábado.
Mas tinha lá os dias na semana que podia ir, mas o último dia seria sábado. Então, ele chegou em casa com um bilhetinho do circo e falou: pai, eu quero ir no circo. Quero ir no circo, quero ir no circo, quero ir no circo. Aí o pai falou: olha, eu trabalho, não consigo te levar no circo durante a semana. Mas sábado eu vou levar você no circo. Irmãos, o menino começou, desde a terça-feira, ele colocava um bilhetinho no sapato do pai. O pai abriu: pai, eu quero ir no circo. Ele chegava o pai do serviço: pai, sábado nós vamos no circo. Vamos no circo. Tá, e ele começou a ficar ansioso. Sabe o que ele fez? Quando foi no sábado, ele acordou 5 horas da manhã. Não dormiu direito, mas acordou 5 horas da manhã, ficou pronto, arrumadinho. O pai levantou para ir no banheiro, viu o filho lá, e ele falou assim: ué, que você está arrumado? Ele falou: não, pai, nós vamos no circo hoje. Eu falei: filho, mas o circo, ele abre 9h30, 9h30, 10 horas, não precisa... Não, eu já estou pronto, vai que o senhor esqueça, eu estou pronto aqui. E o filho lá, arrumadinho, pronto. O pai acordou cedo, tomou café e falou: vamos para o circo. Chegou no circo, sentado nas últimas cadeiras, do lado mais alto, para poder olhar para baixo e ver, né, o espetáculo. E aí, desligaram as luzes, o apresentador chegou, colocaram a luz do apresentador e ele disse: senhoras e senhores, agora vamos começar. Quando ele diz isso, o menino fez o quê, irmão? Dormiu. Dormiu. E aí o menino dormiu no meio do show. O pai assistiu o show, deu risada, ficou contente, voltou para casa, levou o menino acordou. Quando o menino acordou, ele falou: pai, o circo. Ele falou: filho, você dormiu. Foi quando o pai olhou para o filho e falou: filho, se você tivesse confiado em mim, você não tinha perdido nenhum momento. Se você tivesse confiado em mim, você tinha se alegrado com aquilo que você pediu para mim. Muitas vezes, a nossa ansiedade rouba o melhor da nossa vida. Isso é muito sério, porque se assentar e descansar pode parecer bobagem, mas é a única coisa que você realmente precisa fazer. Você precisa ter uma convicção de que Deus está do teu lado e que o diabo não pode te vencer. Quando você tiver essa convicção, o demônio se manifesta, você expulsa ele em nome de Jesus. A tribulação se levanta, você repreende a tribulação e diz: o meu pai é poderoso, você crê. Hebreus 4, versículo de número 3, olha só que interessante. Diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso, embora certamente as obras estiverem sim concluídas desde a fundação do mundo. Irmãos, você sabe por que você pode descansar? Porque a teu respeito, as obras já foram concluídas desde a fundação do mundo. Em Apocalipse 13, versículo de número 8, diz assim: todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, adorá-lo-ão. Isso aqui é muito forte. Por que você pode descansar? Porque Deus já preparou. Quantos creem nisso? Que Deus já preparou. Quantos creem que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu? Quantos creem? Você crê nisso? É isso que é, essa é a fé. Isso que é descansar. Descansar não é deitar e dormir, porque às vezes a gente dorme
e acorda pior. Você sabia que um dos sinais da depressão é a pessoa que não quer fazer nada, ela só quer dormir? Não estamos falando de uma atitude física, estamos falando de uma atitude, o quê? Espiritual. Uma atitude que a pessoa diz, eu creio que Deus tem poder, eu creio que Ele fará, eu tomo posse disso, eu permaneço aqui. Eu creio nisso, eu creio. E sabe que eu percebo, irmãos, que se você olhar Hebreus, ele fala, olha, eu não vou deixar eles entrar, porque eles não quiseram entrar no meu descanso. A Bíblia diz que o povo de Israel não entrou em Canaã, porque eles estavam caminhando, eles estavam vendo o milagre, mas eles não criam a ponto de descansar na palavra de Deus. E sabe, irmãos, se você tivesse condições de ter essa máquina que voa na velocidade da luz, e você chegasse no mais longínquo planeta, vamos supor que você chegasse na Lua, vai, que seja. Se você viajasse na velocidade da luz, você ia olhar para baixo, e tudo que você visse com respeito à Terra seria o passado. Porque o tempo não seria igual. Nosso Deus, Ele é a luz. Ele já viu todas as coisas. E sobre Ele está todo o poder. Nós temos que crer. Temos que crer, amém, irmãos? Temos que crer nisso. Então, a primeira coisa, creia que Deus já fez. Peça para Deus nessa perspectiva. Governe, sabe, a porta que Deus fecha, bendito seja Deus. A porta que Deus abre, bendito seja Deus. A pessoa que se aproxima, glória a Deus. A pessoa que vai embora, triste falar isso, mas glória a Deus também. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós temos que crer assim. Primeira coisa que eu digo para você é sobre isso. Segunda coisa que eu quero falar para você, aprenda a resistir o diabo em oração. Talvez você fale assim, pastor, mas o senhor acabou de falar que Deus já fez todas as coisas, por que eu tenho que orar? Nós oramos, irmãos, porque o diabo, apesar dele saber do destino dele, apesar dele saber de tudo, o que, sabe, ele saber a vontade de Deus e saber que Ele é trevas, apesar dele saber que você tem poder e que Cristo é o seu Senhor, Ele não respeita isso. Eu sempre falo brincando para os irmãos aqui, o diabo teve a cara de pau de ir tentar Jesus, de ir lá tentar fazer alguma coisa contra Jesus, irmãos. Você acha que ele vai te respeitar? Você acha que fala, não, que o pastor Tarcísio é um homem de Deus, eu vou lá falar com ele, imagina, não. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que nós temos poder, e é isso que diz Provérbios. Provérbios está dizendo, olha, se você aprender a orar, se você aprender a falar, você vai colher o fruto do que você está falando. Se você entendesse que Deus já te colocou no lugar, Ele já pôs você num lugar, Ele já te assentou num lugar onde o diabo não pode te tocar, de lá você pode governar, de lá você pode falar. Você precisa entender isso. Tiago 4, versículo de número 7, ele diz assim, olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Veja, o apóstolo Tiago está dizendo que nós precisamos aprender a resistir o diabo. Por que ele diz que você precisa aprender a resistir? Porque você resiste o diabo quando você tem convicção de quem Deus é. E então você repreende ele.
Primeiro você se submete a Deus, então você repreende o diabo. Outro versículo, 1 Pedro 5, versículo de número 6, olha só que interessante. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aí ele fala, humilhai-vos. Avança até o 10, Tarso. É 1 Pedro 5, versículo de número 8, 6. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em seu tempo oportuno vos exalte. Você vê que aqui, de novo, ele está falando a mesma coisa, né? Olha, aprenda a se humilhar diante de Deus. Porque no seu tempo certo, Deus vai te exaltar. Aprenda a permanecer em Deus. Se assentar significa permanecer em Deus. Aprende a orar. É quem está falando. Aprende a orar. Se submete a Deus. Porque se você aprender a orar, você aprender a se submeter a Deus, você vai governar. E aí ele continua dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Irmãos, nós precisamos nos posicionar em Deus para resistir o diabo. Porque tem coisas que você está sofrendo porque não ora. Tem crente que não ora, irmão. Não ora. Isso é triste. Mas tem muitos irmãos que não oram a custo nenhum. Ele tem problema com a esposa, ele não ora. Ele tem problema no trabalho, ele não ora. Ele tem situações que acontecem de injustiça na vida, ele não ora. Ele não busca. E quando ele ora para reclamar. E ele não ora para se submeter. Ele não ora para resistir o diabo. Quando você ora, você precisa aprender a resistir o diabo. Pastor, como eu resisto o diabo? Quando eu pego todos os meus sentimentos e lanço sobre ele. Quando eu me humilho diante de Deus. Coloco tudo diante de Deus e falo, Senhor, está aqui, Pai, assim, 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 eu estou sentindo isso e isso. E aí, depois que você falou, Senhor, levanta e fala, agora, diabo, sai daí em nome de Jesus. Eu te repreendo agora, eu não te aceito. Isso é resistir o diabo. É se submeter, é lançar sobre ele e é resistir o diabo. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge. E aqui, leão aqui não está falando que o diabo ele consegue te devorar. Porque se o diabo quisesse te devorar nessa passagem aqui, ele não ia rugir. O rugido não é para caçar. O rugido é para impor o medo. É quando um leão está num lado e do outro vem chegando outro leão, ou outro animal mais forte. Então, esse leão daqui, ele ruge com força, para que o outro ouça e tenha medo dele. Porque se o leão rugir, a presa vai embora. Então, ele não ruge para caçar, ele ruge para colocar medo. E quando o diabo, ele começa a rugir na sua vida financeira, quando o diabo começa a rugir na sua saúde, quando o diabo começa a rugir nos seus relacionamentos, quando o diabo começa a rugir, você precisa aprender a se posicionar, a dizer para Deus o que você está sentindo, a colocar em Deus as suas dificuldades, e então se levantar e repreender o diabo, dizer, eu não aceito isso. Sabe, autocomiseração não te ajuda em nada. Ficar lambendo ferida não te ajuda em nada.
O que vai te ajudar quando você se posicionar em oração? Sabe, muitas provas Deus permite para transformar a gente por dentro. E aí então o Senhor fala, olha, por que você não orou? Uma boa pergunta, né, irmãos? Judas, versículo 20, diz assim: vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Romanos 8, versículo de número 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora coloca no 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós soberanamente, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabe, quando Judas fala que nós temos que orar em línguas, ele está dizendo assim, olha, quando você ora, você resiste. Você edifica a sua fé. Porque quem está orando em línguas, irmãos, não está entendendo nada com a mente, mas o Espírito está sendo movido, amém, irmãos? Quando você está orando, chorando, clamando, e você fala, agora eu vou orar pelo meu filho, agora eu vou orar pela minha filha, agora eu vou orar pela minha mãe, agora eu vou orar pela minha vida financeira. Quando você começa a orar, e você começa a orar em línguas, e começa a se posicionar espiritualmente, aquilo vai aumentando, a força dentro de você vai aumentando, e é o que o versículo fala, e Deus faz com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Nós precisamos aprender a orar, porque assim nós resistimos o inimigo. Algumas barreiras só cairão mediante nosso posicionamento espiritual. Eu quero te convidar a reinar em vida. Amém, irmão? Você quer reinar em vida? Deixa eu te mostrar alguma coisa aqui. Outro princípio que eu quero mostrar para você tem a ver com nós aprendermos a anular as nossas emoções e crer. Então, primeira coisa que você tem que acreditar na obra consumada. Amém, irmãos? Tudo que foi necessário, o Senhor já fez por você na cruz. Amém, irmãos? Você foi justificado pela fé. Quantos creem que foram justificados pela fé? Diga amém. Aleluias. Quantos creem que foram colocados em Cristo? Digam amém. Amém? Então você precisa crer nisso. Segundo, você precisa aprender a orar, a comandar e do trono de Deus a reinar, aprender a orar. E terceira coisa, você precisa entender a necessidade de não andar na alma. Não andar pelos seus sentimentos. Você tem que andar pela fé. O Salmos 91 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Nós precisamos entender que para você entrar nesse lugar, que é um lugar de descanso, um lugar aonde você fala assim, olha, valeu a pena eu estar aqui. Para você entrar nesse lugar, você precisa abrir mão do que você está vendo. Você precisa entrar na presença do Altíssimo. E para entrar na presença do Altíssimo, você tem que crer que Ele é o Altíssimo. Isso, olha só, no Salmos 91, eu acho muito interessante, porque, assim, muitos irmãos tomaram esses salmos como se fosse um amuleto, né? E aí as pessoas começam a orar, como que eu posso dizer, quase que rezar ele, né? E fala ele, mas
muitas pessoas não conseguem crer nele. Rezar ele não funciona, você precisa crer nele. E aí é interessante que ele fala, olha, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, ele meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, sob suas asas estará seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizestes do Altíssimo sua morada. Olha só que tremendo. Versículo 10 ele fala, nem o mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe, irmão, isso aqui é poderoso, mas quando você começa os Salmos, você vê que ele fala assim, aquele que habita, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, habitar aqui no original hebraico é yashab, que significa assentar. É aquele que se assenta. Não é aquele que visita e vai lá de vez em quando. É aquele que vai, pega a sua cadeirinha, coloca do lado de Deus e fala, Senhor, eu quero morar aqui. Daqui eu não saio. Eu não vou sair daqui. Esse é o lugar. Eu tomo posse dessa realidade. Sabe, assentar-se com o Altíssimo. A palavra Altíssimo no original é El Elyon. El é Deus, Elyon, Altíssimo. Primeira vez que a palavra El Elyon aparece na Bíblia, está escrito lá em Gênesis 14. Quando Abraão teve que lutar uma batalha por causa de Ló. Ló tinha sido preso, então Abraão foi lá e salvou Ló daqueles reis que haviam preso. E a Bíblia diz que quando Abraão volta, porque essa foi a batalha dos 318, ele levou 318 homens junto com ele, e venceu os reis. E aí agora Abraão volta, a primeira pessoa que ele vê é o sumo sacerdote, Melquisedeque. Vamos ver isso na Bíblia. Gênesis 14, coloca lá para nós, Thales. Deixa eu ver, acho que está em Gênesis 14, 17. Isso mesmo. Após voltar Abraão de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhes ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é do vale do rei. Avança para nós. Melquisedeque, rei de Salém,
trouxe o quê? Pão e vinho. E era o sacerdote do Deus Altíssimo. Avança mais um. E abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El Elyon. Bendito seja o Deus, bendito seja Abraão pelo El Elyon, que possui os céus e a terra. Essa é a primeira menção de El Elyon. Mas essa passagem ela é tremenda, porque ela é a primeira menção de El Elyon, é a primeira menção do dízimo, e é a primeira menção também da Santa Ceia, pão e vinho. Qual foi o contexto de que Abraão encontrou com Melquisedeque? Ele estava com medo, mas ele tinha acabado de vencer, pastor. É verdade. Mas, irmãos, Abraão tinha ido numa guerra. Talvez ele estivesse com medo da retaliação. Talvez ele estivesse cansado. E ele estava voltando. Quando ele viu Melquisedeque, você sabe o que significa a palavra Melquisedeque? Rei de justiça. E Melquisedeque era rei de justiça, porque ele era rei também de um local chamado Salém. Você sabe o que significa a palavra Salém? Paz. Melquisedeque é o rei de justiça e paz. Abraão venceu o rei Quedorlaomer, venceu aqueles reis que haviam capturado Ló. E agora ele desce e encontra o sacerdote Melquisedeque, que é o rei de justiça e paz. E quando ele encontra com ele, ele vai e dá o dízimo. Irmãos, o dízimo não é da lei. O dízimo é da fé. Porque Abraão não é o pai da lei. Abraão é o pai da fé. E Abraão deu o dízimo. E nós somos filhos segundo a ordem de Abraão. Amém, irmãos? Abraão é o pai da fé. Ele deu o dízimo, nós também damos. E o que esse rei de Melquisedeque falou? Você agora vai comer o pão e vai beber do cálice. O que nós fazemos hoje, irmãos? Comemos do pão e bebemos do cálice. Pela fé. Presta atenção, irmãos, pela fé. Nós sempre somos edificados pelo sangue e pelo corpo. Pelo sangue e pelo corpo. Pelo sangue e pelo corpo. Então ele chega para Abraão e abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. Eu quero dizer, se você pegar lá em Hebreus 7, eu não tenho tempo de falar sobre tudo, mas se você pegar em Hebreus 7, fala que Jesus, ele é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Jesus é o nosso rei de justiça, ele é o nosso rei da paz. Por ele nós dizimamos, por ele nós comemos do pão, bebemos do vinho, e por ele nós somos abençoados segundo o Deus Altíssimo. El Elyon significa aquele que está muito acima de todas as coisas na sua vida. Aquele que tem poder de te livrar e te abençoar acima de tudo. Você serve um Deus Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Descansa na sombra do Onipotente. A palavra onipotente na Bíblia tem a ver com aquele que é todo-poderoso. Onipotente e todo-poderoso são equivalentes, amém? E em hebraico é El Shaddai. Até aquela musiquinha que a gente canta. El Shaddai, o todo-poderoso Deus. El Shaddai, não há outro Deus igual. El Shaddai, o domínio está em suas mãos. Poderoso El Shaddai, oh,
poderoso El Shaddai. Amém, irmãos? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Primeira vez na Bíblia que nós lemos sobre o Deus Todo-Poderoso está em Gênesis 17, versículo de número 1. E olha só que interessante. Eu queria que você pensasse, esse versículo é interessante. Olha só, irmãos, eu já vi pregações dessa passagem sobremodo heréticas. De verdade, porque as pessoas, elas pegam a passagem isolada e elas fazem, meu Deus do céu, fazem tanta confusão. Mas esse versículo aqui, ele nos chama a atenção. Quer ver? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. E ele diz: anda na minha presença e sê perfeito. Pergunto para você, irmãos, tem como você ser perfeito? Se Deus chegasse para você e falasse assim: olha, anda na minha presença e seja perfeito, você topava? Não, isso é uma coisa muito interessante, porque ser perfeito nesse contexto aqui é algo muito sério, porque é ser perfeito segundo Deus. Eu acho que se alguém falasse assim: olha, você pode morar nessa casa maravilhosa aqui, não precisa pagar nada, mas seja perfeito. Eu não sei se eu ia, irmão, porque eu não sei, eu não estou muito confiante em mim, assim. Então vocês entendem o que eu estou falando? Olha que Deus fala para Abraão. E tem igreja que eu já vi pregações assim, fortíssimas. Irmão, tem que ser perfeito. Não pode cortar o cabelo, as irmãs. Não pode não sei o quê, tem que ser perfeito. Não pode jogar bola, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser perfeito. Perfeito, irmão, que perfeição é essa aqui? Quem aqui poderia se enquadrar nessa palavra perfeito? Pergunto para vocês de coração. Vocês acham que Abraão era perfeito? Vocês acham que Abraão era perfeito? Sim ou não, irmão? Abraão foi perfeito? Vocês leram a história de Abraão? Abraão foi perfeito? Ele não mentiu? Ele não errou? Ele não teve medo? Irmãos, Abraão, ele não gerou Ismael. Não, ele não fez coisa errada. Sim ou não, irmãos? Abraão era perfeito? Sim ou não? Quantos creem que Abraão era perfeito? Levanta a mão. Quantos creem que Abraão não era perfeito? Levanta a mão. Levanta a mão. Quantos não creem em nada? Eu vou falar uma coisa para você. Abraão era perfeito. Abraão era perfeito. Lembra que eu falei sobre o Deus Altíssimo? Que ele tomou ceia, que ele comeu do pão, bebeu do vinho, que ele deu dízimo. Lembra disso? Depois disso, no capítulo de número 15, nós estávamos falando do capítulo 14, no capítulo de número 15, Abraão recebe uma visita de Deus, coloca lá, 15:1. E aí Deus fala com Abraão. Depois desses acontecimentos, quais acontecimentos? Disso que eu contei para você, ele estava voltando da guerra. Depois dele ter encontrado com o Melquisedeque, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor para Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o quê? Eu sou o quê? Diga: eu sou o teu escudo. Fale: eu sou o teu escudo. Ele falou: eu sou o quê? O teu galardão. Aí continua. Versículo 2, ele diz assim: e respondeu Abraão: Senhor Deus,
que me haverás de dar se continuo sem filho, sem herdeiro, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e o servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Presta atenção, irmãos. Você sabe que Abraão estava falando para Deus: olha, eu não sou perfeito, eu estou cansado. Quando Deus fala para ele: olha, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, é porque Abraão começa a conversa triste. Abraão começa a conversa pensando que não ia conseguir. Abraão começa a conversa assim: olha, Deus, eu não tenho filho, eu tenho um sonho, não consegui o meu sonho. Eu estou com medo. Acabei de ter uma guerra, e se os caras voltam aqui querendo me matar, eu não sei o que fazer, eu estou apavorado. É assim que Abraão começa a conversa. E aí Deus fala para Abraão: não vai ser assim, não vai ser. Deus pega na mão de Abraão, leva ele para fora e fala: conta as estrelas. Sabe, irmãos, humanamente falando, alguém não consegue contar mais do que 3.000 estrelas. Mas depois que nós inventamos o telescópio, nós sabemos que são milhares de estrelas. Você sabe o que isso fala? O que Deus mandou Abraão ver era infinitamente menor do que o que ia acontecer na vida de Abraão. O que você enxerga é infinitamente menor daquilo que vai acontecer na sua vida. É infinitamente menor. Deus tem algo mais alto, tem algo mais poderoso, mais supremo, mais grandioso para você. Aleluias! Deus tem algo maior. Você está vendo, mas Deus tem algo maior. Mas é interessante que quando Deus pega Abraão, leva e mostra para ele, e ele enxerga, a Bíblia diz que ele creu. Olha só, irmãos, olha só que interessante. E ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para justiça. Você sabe por que o Deus Todo-Poderoso falou: anda na minha presença e ser perfeito? Não é que Deus estava querendo falar para Abraão fazer algo que ele não podia. É que a perfeição que Abraão ia exercer era pela fé. Ele creu, Deus deu a perfeição para ele, colocou nele: toma aqui, você vai andar na minha presença, vai ser perfeito e vai ter um filho como eu falei. Romanos capítulo 5, versículo de número 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos pela fé, nós somos colocados em Cristo. E quando nós somos colocados em Cristo, nós somos perfeitos, porque é a perfeição dele que conta, não é a minha. E o Todo-Poderoso disse: aleluia! Ah, irmãos, esses salmos aqui é todo bom. Deixa eu ver aqui. Esses salmos é todo bom. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês e com essa eu encerro. No versículo de Salmos 91, versículo de número 16, diz assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Saciá-lo-ei com longevidade. A promessa de Deus é que você vai viver até não querer mais. Como assim, pastor? Irmãos, eu já fui orar por pessoas no hospital. Eu me lembro que uma vez eu fui orar por uma irmã e ela falou assim: pastor, não ora para que eu ressuscite, para que eu volte para minha casa.
Eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, como assim, irmã? Eu falei, irmã, eu não posso orar para você morrer, porque eu não dou extrema unção. Isso é coisa de outra religião. Isso é outra religião, irmão. Eu não posso vir aqui encomendar sua alma. Eu não posso fazer isso. Aí ela falou, não, pastor, é que quando, antes do Senhor chegar, eu tive uma visão de 2 anjos nesse lugar. E eu estava cheia de alegria. Eu senti uma presença poderosa. E eles vão me levar para o Pai. Você não precisa orar. Porque Deus já me disse que eu vou morar com Ele. Ore pelos meus filhos. Ore para que eles tenham a mesma fé que eu tenho. Porque eu sei que o Senhor é comigo. Irmão, como você vai orar para uma pessoa assim? E a filha dela do meu lado. Eu falei, Deus, o que eu faço? Uma quer que eu oro por vida, o outro quer que eu oro. Meu Deus. Eu falei, irmã, então vamos orar para que essa revelação aumente a ponto de transbordar sobre as nossas vidas também. Amém, irmãos? Vamos orar, porque essa presença venha sobre as nossas vidas também. E aí eu orei por ela. Mas sabe o que eu vejo? Nós só se apegamos a essa vida porque não conhecemos a presença do Deus Altíssimo. Porque mesmo diante da morte, quando a presença do Deus Altíssimo e do Todo-Poderoso está conosco, é diferente. Mas você sabe o que eu acho interessante? Quando ele fala, saciá-lo-ei com longevidades e mostrarei a minha salvação. No original, a palavra salvação, sabe o que é? Yeshua. Saciá-lo-ei com longevidade e eu lhe mostrarei o meu Yeshua. Quando você crê, você entra no descanso. E quando você entra no descanso, o Yeshua se manifesta. Sabe, a salvação no grego, porque no hebraico é Yeshua, no grego é o quê? Sozo. Ele tem mais do que te salvar do inferno. Ele tem prosperidade, ele tem cura, ele tem vitória, ele tem unção. Porque você entrou dentro dele. No versículo de número 9, ele diz algo, ele fala, olha, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizestes do Altíssimo a sua morada. Quando nós falamos, quando nós cremos a ponto de descansar e dizer, o Senhor vai fazer. E se você não tem essa fé, você tem que pedir para Deus, tem que humilhar diante de Deus, porque tem uma promessa aqui, irmão, sabe, o contrário disso é murmuração, e a Bíblia diz que quando nós murmuramos, as serpentes se levantam. Lá em Números tem uma passagem que o povo começou a murmurar e se levantou serpentes e picou o povo. O diabo, o símbolo do diabo é o quê? É a serpente, é o leão. Mentiroso de um leão que não é leão coisa nenhuma, mas ele ruge como um leão para colocar medo no seu coração. Mas no versículo de número 13 ele disse, pisarás o leão e a áspide, calcarás o leãozinho e a serpente. 14, porque a mim se apegou em amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O meu nome. Ele me conhece, vai pisar sobre o diabo, vai pisar sobre a serpente, vai reinar sobre as circunstâncias, porque conhece o meu nome. Você sabe para que serve um refúgio? Eu tenho que parar por aqui, irmãos. Você sabe para que parece um refúgio? Para que serve um refúgio?
Refúgio era assim: quando você vai para uma guerra e está apanhando e precisa voltar correndo, você precisa de um lugar onde o inimigo não te alcance. Esses lugares eram chamados de refúgio. Nós estamos cansados porque não entramos no refúgio. O inimigo está vindo atrás de você, você passou pelo refúgio, pronto, ele fica lá fora, agora você vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, vai pensar no que você vai fazer, porque você tem um refúgio. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar por essa palavra. Aleluias.